Continuando então o tema das analogias entre a prática da ciência normal e a resolução de quebra-cabeças, o Kuhn chama atenção também para o fato de que a resolução de quebra-cabeças desses jogos, puzzles, é regrada. Há certas coisas que a gente pode fazer para resolver as palavras cruzadas, para montar um quebra-cabeça, ou para resolver o sudoku, e há certas coisas que a gente não pode fazer. Então, por exemplo, tem uma coisa que é considerada legítima nesse jogo, é a pessoa, pelo seu próprio esforço individual, descobrir, sem consultar ninguém, sem colar, a resposta do quebra-cabeça. Por exemplo, para resolver um quebra-cabeça desses de montar, não é permitido recortar novamente as peças. A gente tem que montar o quebra-cabeça, a figura do quebra-cabeça, sem fazer ajustes forçados nas peças. As peças têm que se encaixar naturalmente, facilmente. A gente não pode recortar novamente para ajustar as peças. Então, tem certas coisas que a gente pode fazer na resolução do quebra-cabeça, tem certas coisas que a gente não pode fazer. Da mesma maneira, a gente, para resolver, por exemplo, as palavras cruzadas que vem na 0A, o sudoku, a gente pode ficar pensando, consultar o dicionário e tal. E tem certas coisas que não é considerado legítimo. Por exemplo, não é legítimo tu, embora tu possa fazer isso, pode esperar a semana seguinte, a edição seguinte do jornal, enfim, onde vem as respostas. Tu cola, copia da semana anterior. Mas aí perde toda a graça, a gente acha. Né? Então, tem certas coisas que a gente não faz. Da mesma maneira para resolver um cubo mágico. Né? Cubo mágico não pode descascar ali os adesivos que tem aquelas cores e colar eles recolocar eles de maneira a que cada um dos lados fiquem, as quadradinhos fiquem todos da mesma cor. Não, a gente tem que resolver o cubo mágico só girando o cubo, não pode também desmontar o cubo e montar de novo. Certo? Então tem certas regras que constrangem a prática da solução de puzzles. Da mesma maneira, a prática da ciência normal é uma atividade regrada. Tem certas coisas que se pode fazer, tem certas coisas que não se pode fazer, e há um consenso, mais ou menos, na comunidade científica a respeito de quais são essas regras. Então, não é nenhum consenso assim sobre... Não é que haja um consenso sobre qual método o cientista deve usar, não haja um consenso, às vezes não há um consenso metodológico, às vezes há divergências metodológicas dentro da ciência normal. Não há também um consenso sobre a teoria que é verdadeira, ou a hipótese que é verdadeira, porque isso é normal haver divergências, mas há um consenso a respeito do tipo de solução que deve ser buscado ou empregado. Então, esse tipo de solução tem como modelo as soluções chamadas exemplares do passado. Então, certos experimentos do passado são considerados pela comunidade científica como exemplares. São esses que são ensinados, por exemplo, nos cursos de graduação. Os professores das disciplinas de física, química, biologia, quando eles apresentam certos experimentos em sala de aula ou reproduzem certos experimentos em laboratório, o objetivo não é ensinar nada novo, aprender nada novo. O objetivo é ensinar para os alunos aquilo que a comunidade já sabe, mas não só isso, mostrar o tipo ideal de solução. Então aquilo lá é depois copiado, aquilo serve como modelo para os estudantes na sua prática profissional futura e há esse conjunto então de regras. Algumas dessas regras são explícitas, outras regras são implícitas. Certo? Então nem tudo o que o estudante aprende, ele aprende por meio da decoração de fórmulas ou de regras explícitas. Há muita coisa, na verdade, o Kuhn sustenta a parte mais importante da prática científica normal, o paradigma, não é ensinado de maneira explícita. Isso mais adiante, nas obras, no pós-fácil do livro, ele chama de exemplares e distingue de matriz disciplinar. A matriz disciplinar é aquela parte do paradigma, ele vai dizer mais adiante, que se deixa reduzir a fórmulas. Então são algumas leis muito fundamentais da natureza, que a comunidade científica
considera verdadeiras e simplesmente não as testa, as aplica. Enfim, essas fórmulas, essas teorias podem ser ensinadas explicitamente, a gente pode lê-las nos manuais, etc. Mas tem uma parte da prática científica que é ensinada e que não se deixa reduzir a regras explícitas. Essas são ensinadas de maneira implícita. Então, em particular, isso diz respeito a uma parte muito importante disso aí, diz respeito ao modo como a natureza é percebida. Como é que, por que um frasco contendo ar é percebido como contendo oxigênio, ar desflogistizado, gás carbônico, alguma outra coisa. O modo como a natureza é percebida, o modo como os resultados dos experimentos são interpretados. Isso aí não se deixa, o Kuhn diz que isso não se deixa reduzir a formas. Isso depende do treinamento do olhar. Então, os cientistas, os professores dessas disciplinas têm que ensinar os alunos, os estudantes a treinar o seu olhar, perceber a natureza de uma certa maneira. Então, esse é um segundo aspecto da prática da ciência normal. Existem essas regras, portanto não vale tudo, não é qualquer coisa que é aceitável na prática da ciência normal. Isso é um pouco diferente do que acontece no período da ciência extraordinária, quando as regras se tornam muito mais flexíveis, há menos regras constrangendo a prática científica, porque justamente os próprios critérios, porque conta com uma boa regra, estão sendo revisados. Então, mas durante o período de ciência normal, não. Então, essa é a segunda característica, que é uma segunda analogia entre a prática da ciência normal e a prática da solução de quebra-cabeças.